Fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. Parece então que os cristãos podem se esquecer de Cristo. O texto implica a possibilidade de esquecimento daquele a quem a gratidão e o afeto devem obrigá-los a lembrar. Não haveria necessidade dessa exortação amorosa se não houvesse a temerosa suposição de que nossas lembranças poderiam ser traiçoeiras e nossa lembrança superficial em seu caráter ou mutante em sua natureza. Tampouco se trata de uma suposição simples. É, infelizmente, muito bem confirmado em nossa experiência, não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece, à primeira vista, um crime grosseiro demais para ser imposto a homens convertidos. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro moribundo jamais se esqueçam do seu Redentor. Que aqueles que foram amados com amor eterno pelo eterno Filho de Deus possam jamais esquecer esse Filho. Mas se é surpreendente para os ouvidos, infelizmente é muito visível aos olhos para nos permitir negar o fato. Esquecer aquele que nunca se esquece de nós, esquecer aquele que derramou seu sangue por nossos pecados, esquecer aquele que nos amou até a morte, isso pode ser possível? Sim, não só é possível, mas a consciência confessa que é lamentavelmente uma falha de todos nós que podemos lembrar de qualquer coisa, exceto de Cristo. A coisa que devemos fazer ser o centro de nossos corações é exatamente o que estamos mais inclinados a esquecer. Onde se poderia pensar que a memória permaneceria e a desatenção seria um intruso desconhecido, esse é o lugar que é profanado pelos pés do esquecimento, e esse é o lugar para onde a memória raramente olha. Apelo à consciência de cada cristão aqui. Você pode negar a verdade do que eu digo? Você não se esquece de Jesus? Alguma criatura rouba seu coração e você não se importa com aquele em quem sua afeição deveria estar. Alguns negócios terrenos chamam sua atenção quando você deveria ter os olhos firmemente fixos na cruz. É a volta incessante do mundo, o barulho constante da terra, terra, que tira a alma de Cristo. Ó, meus amigos, não é verdade que podemos nos lembrar de qualquer coisa, exceto de Cristo, e não esquecer nada tão facilmente quanto aquele de quem devemos nos lembrar? Embora a memória preserve uma erva daninha envenenada, ela permite que a rosa de Saron murche. A causa disso é muito aparente. Reside em um ou dois fatos. Esquecemos de Cristo porque as pessoas regeneradas, como realmente somos, ainda assim têm corrupção que permanece em seus corações. Nós o esquecemos porque carregamos conosco o velho Adão do pecado e da morte. Se fôssemos criaturas puramente recém-nascidas, nunca esqueceríamos o nome daquele a quem amamos. Se fôssemos seres inteiramente aperfeiçoados, sentaríamos e meditaríamos em tudo o que o nosso Salvador fez e sofreu, como Ele é, tudo o que Ele gloriosamente prometeu realizar, e nunca nossas afeições errantes se desviariam, mas centrados, pregados, fixados eternamente em um objeto, deveríamos continuamente contemplar a morte e os sofrimentos de nosso Senhor. Mas infelizmente temos um verme no coração, uma casa de peste, um cemitério dentro, luxúrias, imaginações vis e fortes paixões malignas que, como poços de água venenosa, enviam continuamente fluxos de impureza. Eu tenho um coração que, Deus sabe, eu gostaria de poder torcer meu corpo e arremessar para uma distância infinita. Uma alma que é uma gaiola de pássaros impuros, um covil de criaturas repugnantes, onde os dragões assombram e as corujas se reúnem, onde habita todo animal maligno de mau agouro. Um coração muito vil para ter um paralelo, enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Esta é a razão pela qual me esqueci de Cristo. Nem é esta a única causa. Eu suspeito que esteja em outro lugar também. Nós nos esquecemos de Cristo porque há tantas outras coisas ao nosso redor para atrair nossa atenção. Mas, você diz, elas não deveriam fazer isso, porque embora estejam ao nosso redor, elas não são nada em comparação com Jesus Cristo. Embora elas estão em terrível proximidade de nossos corações, o que elas são comparadas a Cristo? Mas vocês sabem, queridos amigos, que a proximidade de um objeto tem um efeito muito grande sobre o seu poder. O Sol é muitas vezes maior que a Lua, mas a Lua tem uma influência maior sobre as marés do oceano do que o Sol, simplesmente
porque está mais perto e tem um maior poder de atração. Portanto, descobri que um pequeno verme rastejando da terra tem mais efeito sobre minha alma às vezes do que o glorioso Cristo no céu. Um punhado de terra dourada, um sopro de fama, um grito de aplauso, um negócio próspero, minha casa, minha família, muitas vezes me afetará mais do que todas as glórias do mundo superior. Sim, mais do que a própria visão beatífica. Simplesmente porque a terra está perto e o céu longe. Dia feliz quando eu serei carregado nas asas dos anjos para morar para sempre perto do meu Senhor, para me aquecer na luz do sol do seu sorriso e para me perder no brilho inefável de seu rosto adorável. Vemos então a causa do esquecimento. Vamos enrubescer, vamos ficar tristes por negligenciarmos tanto nosso Senhor. E agora vamos atender a sua palavra, fazer isso em memória de mim, esperando que seus sons solenes possam encantar o demônio da ingratidão vil. Devemos pensar sobre o bendito objeto da memória, sobre as vantagens derivadas da lembrança dessa pessoa e a graciosa ajuda à nossa memória. Fazer isso em memória de mim. E no mandamento gentil, fazer isso em memória de mim. Que o Espírito Santo abra meus lábios e seus corações para que possamos receber essas bênçãos. Em primeiro lugar, olhemos agora para o objeto glorioso e precioso da memória. Fazer isso em memória de mim. Os cristãos têm muitos tesouros para guardar no armário da memória. Eles devem se lembrar da sua eleição, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Eles devem estar cientes de onde foram tirados, que foram tirados do barro lamacento, escavado de um fosso horrível. Eles devem se lembrar de seu chamado eficaz, pois foram chamados por Deus e resgatados pelo poder do Espírito Santo. Eles devem se lembrar de suas libertações especiais, tudo o que foi feito por eles e todas as misericórdias concedidas a eles. Mas há alguém a quem eles devem embalsamar em suas almas com as especiarias mais caras. Alguém que, acima de todos os outros dons de Deus, merece ser tido em perpétua lembrança. Disse alguém, pois não quero dizer um ato, não quero dizer uma ação, mas é uma pessoa cujo retrato eu emolduraria em ouro e penduraria no quarto da alma. Gostaria que vocês estudassem seriamente todas as obras do Messias Conquistador. Eu gostaria que você conhecesse a vida do nosso amado, mas não esqueça a sua pessoa, pois o texto diz, fazer isso em memória de mim, de mim. É a pessoa gloriosa de Cristo que deve ser o objeto da nossa lembrança. É a sua imagem que deve ser consagrada em todos os templos do Espírito Santo. Mas alguns dirão, como podemos nos lembrar da pessoa de Cristo se nunca a vimos? Não podemos dizer qual era a forma peculiar do seu rosto. Acreditamos que seu semblante seja mais justo do que o de qualquer outro homem, embora por meio da dor e do sofrimento mais desfigurado. Mas como não o vimos, não o podemos lembrar. Nunca vimos seus pés enquanto percorriam as jornadas da sua misericórdia. Nunca vimos suas mãos quando ele as estendeu com amor e bondade. Não podemos nos lembrar da entonação maravilhosa da sua voz e linguagem, quando, em mais do que eloquência seráfica, ele impressionou a multidão e acorrentou seus ouvidos a ele. Não podemos imaginar o doce sorriso que sempre pairou em seus lábios, nem aquele rosto terrível com que proferiu anátemas contra os fariseus. Não podemos nos lembrar dele em seus sofrimentos e agonias, pois nunca o vimos. Bem, amado, suponho que seja verdade que você não consegue se lembrar da aparência visível, pois você ainda não era nascido. Mas você não sabe que até mesmo o apóstolo disse, embora ele tivesse conhecido a Cristo segundo a carne, ainda daí em diante, depois de tudo, na carne, ele não conheceria mais a Cristo. A aparência natural, a raça, a descendência, a pobreza, a vestimenta humilde, nada são na avaliação do apóstolo do seu Senhor glorificado. E assim, embora você não o conheça segundo a carne, você pode conhecê-lo segundo o Espírito. Dessa maneira, você pode se lembrar de Jesus tanto agora quanto Pedro, ou André, ou João, ou Tiago, ou qualquer um daqueles favorecidos que uma vez seguiram seus passos, caminharam lado a lado com ele, ou colocaram suas cabeças em seu peito. A memória aniquila a distância e salta no tempo e pode contemplar o Senhor, embora
esteja exaltado na glória. Vamos passar 5 minutos lembrando de Jesus. Lembremo-nos dele em seu batismo. Ao descer as águas do Jordão, uma voz se ouviu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja ele subindo, pingando do riacho. Certamente a água, consciente, deve ter ruborizado por conter seu Deus. Ele dormiu dentro de suas ondas um momento, para consagrar o túmulo do batismo no qual aqueles que morreram com Cristo são sepultados com ele. Vamos nos lembrar dele no deserto, onde ele saiu direto da sua imersão. Muitas vezes pensei naquela cena no deserto, quando Cristo, cansado e muito desgastado, sentou-se, talvez sobre as raízes retorcidas de alguma árvore velha. Ele jejuou 40 dias, estava com fome, quando no extremo da sua fraqueza veio o espírito maligno. Talvez ele tenha velado sua realeza demoníaca na forma de algum peregrino idoso, e pegando uma pedra disse: Peregrino cansado, se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Acho que o vejo com seu sorriso astuto e seu olhar malicioso, enquanto ele segura a pedra e diz: Se, blasfemo-se. Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se torne uma refeição para mim e para você, pois ambos temos fome, e será um ato de misericórdia. Você pode fazer isso facilmente. Fale a palavra, e será como o pão do céu. Vamos nos alimentar dele, e você e eu seremos amigos para sempre. Mas Jesus disse, e quão docemente ele disse: nem só de pão viverá o homem. Quão maravilhosamente Cristo lutou contra o tentador. Nunca houve uma batalha como essa. Foi um duelo pé a pé, um combate como a sua mão, quando o leão campeão do fosso e o poderoso leão da tribo de Judá lutaram juntos. Vista esplêndida, os anjos ficaram ao redor para contemplar o espetáculo, assim como os homens de antigamente se sentavam para assistir os torneios de guerreiros notáveis. Ali Satanás reuniu suas forças. Aqui Apolion concentrou todo o seu poder satânico, para que nesta luta gigante ele pudesse destruir a semente da mulher. Mas Jesus era mais do que páreo para ele. Na luta, Jesus lhe deu uma queda mortal e saiu mais do que vencedor. Cordeiro de Deus, eu vou me lembrar de suas lutas no deserto na próxima vez que eu lutar contra Satanás. Na próxima vez que eu tiver um conflito com diabolos, rugindo, vou olhar para aquele que conquistou de uma vez por todas e quebrou a cabeça do dragão com seus golpes poderosos. Além disso, eu imploro que você se lembre dele em todas as suas tentações diárias e provações de hora em hora em sua longa luta pela qual ele passou. Que tragédia poderosa foi a morte de Cristo! E a vida dele também? Também. Iniciando com uma música, ele terminou com um grito: está terminado. Tudo começou em uma manjedoura e terminou em uma cruz. Mas o triste intervalo entre esses dois momentos. As fotos negras de perseguição, quando seus amigos de sua cidade o odiavam. Quando seus inimigos franziram a testa enquanto ele passava pelas ruas. Quando ele ouviu o chiado da calúnia e foi mordido pelo dente asqueroso da inveja. Quando a calúnia dizia que ele tinha demônio e estava louco, que era um homem bêbado e bebedor de vinho, e quando sua alma justa foi atormentada com os caminhos dos ímpios. Filho de Deus, devo me lembrar de você. Não posso deixar de me lembrar de você quando penso naqueles anos de labuta e dificuldade que você viveu por minha causa. Mas você conhece meu tema escolhido, o lugar onde sempre posso me lembrar melhor de Cristo. É um jardim sombrio, cheio de azeitonas. Aquele lugar! Eu gostaria de ter eloquência para poder te levar até lá. Se o Espírito Santo apenas nos levasse e nos colocasse perto das montanhas de Jerusalém, eu diria: veja como corre o ribeiro de Cedron, por onde o próprio rei passou. E aí você vê as oliveiras. Possivelmente, ao pé daquela oliveira estavam os 3 discípulos enquanto dormiam. E aí, ali vejo gotas de sangue. Fique aqui, minha alma, um momento, fique aqui um momento. Aquelas gotas de sangue, você as vê? Veja, não são sangue de feridas. Essas gotas são o sangue de um homem cujo corpo estava então sem ferimentos. Minha alma, imagine-o quando ele se ajoelhou em agonia e suor. Suor porque ele lutou com Deus. Suor porque ele agonizou com seu pai. Meu pai, se for possível,
passe de mim este cálice. Ó Getsêmani, suas sombras são profundamente solenes para minha alma, mas há aquelas gotas de sangue. Certamente é o clímax do auge da miséria, é o último dos atos poderosos deste sacrifício maravilhoso. O amor pode ir mais fundo do que isso? Pode rebaixar-se a maiores atos de misericórdia? Oh, se eu fosse eloquente, daria uma língua a cada gota de sangue que existe ali, para que seus corações se rebelassem contra o seu langor e frieza e falassem com fervorosa e ardente lembrança de Jesus. E agora, adeus Getsêmani, mas vou levá-los a outro lugar, onde você ainda verá o homem de dores. Vou levá-lo ao salão de Pilatos e deixá-lo vê-lo suportar as zombarias de soldados cruéis, os golpes de luvas de malha, os golpes de punhos cerrados, a vergonha, a cuspida, a arrancada do cabelo da sua barba e da sua cabeça, as bofetadas cruéis. Oh, você não pode imaginar o rei dos mártires, despido de suas vestes, exposto em sua nudez a olhar de homens demoníacos. Você não vê a coroa em suas têmporas, cada espinho agindo como uma lanceta para perfurar sua cabeça. Você não vê seus ombros dilacerados e os ossos brancos saindo da carne sangrando. Ó filho do homem, vejo-te açoitado e flagelado com varas e chicotes. Como poderia deixar de me lembrar de ti? Minha memória seria mais traiçoeira do que Pilatos, que naquela vez clamou: Et homo, eis o homem. Agora termine a cena de angústia com uma visão do Calvário. Pense nas mãos perfuradas e no lado sangrando. Pense no sol escaldante e depois em toda a escuridão. Lembre-se da febre escaldante e da sede terrível. Pense no grito de morte: está consumado, e dos gemidos que foram seu prelúdio. Este é o objeto da memória. Nunca nos esqueçamos de Cristo. Rogo-lhe, pelo amor de Jesus, que ele ocupe o lugar principal em suas memórias. Não deixe que a pérola de grande valor caia de sua mão descuidada no oceano escuro do esquecimento. Não posso, entretanto, deixar de dizer uma coisa antes de encerrar esta visão. Isto é, alguns de vocês podem muito bem levar na mente o que eu disse, porque vocês já leram e ouviram antes. Mas ainda assim, você não consegue se lembrar espiritualmente de nada sobre Cristo, porque você nunca o teve revelado a você. E o que nunca conhecemos, não podemos lembrar. Graças a Deus, não falo de todos vocês, pois neste lugar há um remanescente formoso segundo a eleição da graça, e para eles me volto. Talvez eu pudesse falar de algum velho celeiro, cerca viva ou cabana. Ou, se você já morou em Londres, em algum sótão, ou em alguma viela ou rua escura, onde você se encontrou pela primeira vez com Cristo. Ou alguma capela em que você se perdeu e pode dizer: graças a Deus, lembro-me do assento onde ele se encontrou pela primeira vez comigo e falou sussurros de amor à minha alma e me disse que havia me comprado. Como diz os versos do hino, observe o lugar, o ponto no solo onde Jesus e vocês se encontraram. Sim, e eu adoraria construir um templo no local e erguer algum monumento ali, onde Jeová Jesus falou pela primeira vez à minha alma através do Espírito Santo e se revelou a mim. Mas ele se revelou a você mais de uma vez, não foi? E você pode se lembrar de muitos lugares onde o Senhor apareceu para você na antiguidade, dizendo: eis que te amei com amor eterno. Se todos vocês não conseguem se lembrar de todas essas coisas, alguns de vocês podem. E tenho certeza de que alguns me compreenderão quando eu disser: venha e faça isso em memória de Cristo, em memória de todas as suas visitas amorosas, de suas doces palavras de cortejo, de seus sorrisos conquistadores sobre você, de tudo que ele disse e comunicou às suas almas. Lembre-se de todas essas coisas hoje, se for possível, para a memória reunir o poderoso agregado da graça. Bendito seja o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum de todos os seus benefícios. Fazei isso em memória de mim. Pense nesse instante nos benefícios que devem ser derivados de uma amorosa lembrança de Cristo. O amor nunca diz cui bono. O amor nunca pergunta que benefício obterá do amor. O amor, por sua própria natureza, é uma coisa desinteressada. Ele ama pelo bem do objeto amado e nada mais. Ele ama pelo encanto e o deleite no objeto amado. O cristão
não precisa de argumentos para fazê-lo amar a Cristo. Assim como uma mãe não precisa de argumentos para fazer com que ame seu filho. Ela faz isso porque é de sua natureza. A criatura recém-nascida deve amar a Cristo, não pode evitar. Quem pode resistir aos encantos incomparáveis de Jesus Cristo? A mais bela de 10.000 pérolas, o mais belo de 10.000 amores. Quem pode se recusar a adorar o príncipe da perfeição, o espelho da beleza, o majestoso Filho de Deus? Mas ainda pode ser útil para nós observar as vantagens de lembrar de Cristo, pois elas não são poucas nem pequenas. Em primeiro lugar, a lembrança de Jesus tenderá a lhe dar esperança quando você estiver sob o peso dos seus pecados. Observe alguns personagens aqui hoje. Lá vem uma pobre criatura. Olhe para ele. Ele se negligenciou no último mês. Parece que mal comeu o pão de cada dia. Qual é o seu problema? Ele diz, tenho estado sob um sentimento de culpa. Tenho lamentado repetidamente porque temo nunca ser perdoado. Uma vez pensei que era bom, mas tenho lido a Bíblia e descobri que meu coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Tentei me reformar, mas quanto mais tento, mais fundo na lama eu fico. Certamente não há esperança para mim. Sinto que não mereço misericórdia. Parece-me que Deus deve me destruir, pois ele declarou, a alma que pecar, essa morrerá. E devo morrer, maldito seja, pois sei que violei a lei de Deus. Como você vai confortar um homem assim? Que palavras suaves você vai pronunciar para lhe dar paz? Eu sei. Vou dizer a ele para se lembrar de Cristo. Direi a ele que há um que pagou a grande dívida de miséria. Sim, direi a você, bêbado, jurador de boca suja, adúltero, assassino, você orgulhoso, seja o que for que você tenha dito, feito, direi a você que existe um que por você fez uma expiação completa. Se você apenas for levado soberanamente pelo Espírito a crer nele, estará seguro para sempre. Lembre-se dele, sua pobre criatura moribunda e sem esperança, e você será levado a cantar de alegria e júbilo. Veja, o homem acredita, e agora em êxtase exclama, venham todos vocês que temem a Deus, e eu lhes direi o que ele fez por minha alma. Como diz o hino, diga aos pecadores, diga, eu estou fora do inferno. Aleluia! Deus apagou meus pecados como uma nuvem densa. Esse é um benefício derivado da lembrança de Cristo. Isso nos dá esperança sob um senso de pecado e nos diz que ainda há misericórdia infinita para nós. Agora, devo ter outro personagem. E o que ele diz? Eu não aguento mais. Tenho sido perseguido e maltratado porque amo a Cristo. Sou ridicularizado, debochado e desprezado. Tento suportar, mas realmente não consigo. Como não reagirá um homem? Pise em um verme e ele se voltará contra você. Minha paciência me falha completamente. Estou numa posição tão peculiar que não adianta nada aconselhar-me a ter paciência, pois paciência não posso ter. Meus inimigos estão me caluniando e eu não sei o que fazer. O que diremos a esse pobre homem? Como devemos dar-lhe paciência? O que devemos pregar a ele? Você ouviu o que ele tem a dizer sobre si mesmo. Como podemos confortá-lo nesta grande prova? Se sofremos o mesmo, o que devemos desejar que algum amigo nos diga? Devemos dizer a ele que outras pessoas suportaram tanto? Ele dirá, consoladores miseráveis são vocês todos. Não, direi a ele, irmão, você é perseguido, mas lembre-se das palavras de Jesus Cristo, como ele falou conosco e disse, alegrai-vos naquele dia e saltai de alegria, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Irmãos, pense nele, que quando morreu, orou por seus assassinos e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo o que você tem que suportar é nada comparado com seus poderosos sofrimentos. Tenha coragem, encare-o novamente como homem. Nunca diga não é possível. Não deixe sua paciência acabar. Tome sua cruz diariamente e siga a Cristo. Deixe que ele seja o seu lema. Coloque-o diante dos seus olhos. E agora, recebendo isso, ouça o que o homem vai dizer. Ele lhe diz imediatamente, salve perseguição, vergonha bem-vinda. A desgraça por Jesus será minha honra, e o desprezo será minha maior glória. Como diz o hino, agora, pelo amor que levo em seu nome,
O que foi o meu ganho, eu conto como minha perda. Eu despejo desprezo em toda a minha vergonha e ponho minha glória somente na cruz. Há outro efeito, você vê, de lembrar de Cristo. Isso tende a nos dar paciência durante a perseguição. É um cinto para cingir os lombos, para que nossa fé perdure até o fim. Caros amigos, ocuparia demais o seu tempo se abordasse os vários benefícios. Portanto, mencionarei apenas uma ou duas bênçãos a serem recebidas. Isso nos dará força na tentação. Eu acredito que há horas com todo homem quando ele passa por uma temporada de terríveis tentações. Nunca houve um navio que viveu nas profundezas poderosas, mas às vezes ele tem que lutar contra uma tempestade. Lá está ela, o pobre navio balançando para cima e para baixo nas ondas loucas. Veja como elas o jogam de onda em onda. Tudo o arremessa para o meio do céu. Os ventos riem dele com desprezo. O velho oceano pega o navio em seus dedos gotejantes e o balança para frente e para trás. Como os marinheiros gritam de medo. Você sabe como você pode colocar óleo sobre a água e tudo ficará calmo? Sim, uma palavra forte bastará. Deixe Jesus vir, que o pobre coração se lembre de Jesus, e então o navio zarpará, pois Cristo está com o leme. Os ventos não soprarão mais, pois Cristo lhes ordenará que calem suas bocas poderosas e nunca mais perturbem seu filho. Não há nada que possa lhe dar força na tentação e ajudá-lo a resistir à tempestade, como o nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus encarnado. Então, novamente, que conforto isso lhe dará em um leito de doença, o nome de Cristo. Irá ajudá-lo a ser paciente com o que o espera e a suportar os sofrimentos que tem de suportar. Sim, será assim contigo, que terás mais esperança na doença do que um homem sem Cristo na saúde. Encontrará uma bendita doçura na amargura do fel. Em vez de sentir vinagre em sua boca, através da sua angústia, você encontrará mel para a doçura em meio a todas as provações e problemas que Deus colocará sobre você, porque Ele dá canções no meio da noite. Mas só para fechar as vantagens de lembrar de Cristo, você sabe onde terá o benefício mais do que tudo? Você conhece o lugar onde principalmente você se alegrará por ter pensado nele, ou por trazer ele à sua mente, à sua memória? Eu vou te levar para isso. Silêncio, silêncio. Você está subindo as escadas para um quarto solitário. As cortinas estão abertas. Alguém está ali chorando. As crianças estão ao redor da cama e os amigos estão lá. Está vendo aquele homem morrendo? Esse é você. Olhe para ele. Como os olhos dele são seus, suas mãos são suas mãos. Esse é você. Você estará lá em breve, neste lugar. Eu diria até, cara, isso é você. Você vê? É uma foto sua. É uma imagem sua. Esses são seus olhos que logo se fecharão na morte. Suas mãos que ficarão rígidas e imóveis. Seus lábios que ficarão secos e ressecados, entre os quais porão gota d'água. Essas são as suas palavras que congelam no ar e saem lentamente dos seus lábios moribundos. Eu me pergunto se você será capaz de se lembrar de Cristo ali. Se não fizer, vou imaginar você. Eis aquele homem deitado na cama. Veja seus olhos fixos em suas órbitas. Seus amigos estão todos alarmados. Perguntam o que ele vê. Ele reprime a emoção. Ele diz que não vê nada. Eles sabem que há algo diante dos seus olhos. Ele me encara novamente. Bom Deus, o que é isso que eu vejo? Parece que vejo. O que é isso? Há um suspiro. A alma se foi. O corpo está ali. O que ele viu? Ele viu um trono flamejante de julgamento e juízo. Ele viu Deus sobre ele com seu cetro. Ele viu livros abertos. Ele viu o trono de Deus. E viu um mensageiro com uma espada brandida no ar para derrubá-lo. Veja, esse é você. Lá você estará em breve. Essa imagem é o seu próprio retrato. Eu pintei você com precisão. Olhe bem. Este é o lugar onde você estará dentro de alguns anos. Na verdade, pode ser dentro de alguns dias. Mas se você consegue se lembrar de Cristo, se Ele está na sua memória, devo lhe dizer o que você fará neste momento? Você vai sorrir no meio dos problemas. Deixe-me imaginar um homem assim. Eles colocaram travesseiros atrás dele. Ele se senta na cama, pega a mão da pessoa amada e diz: adeus, não chore por mim. O nosso Deus enxugará todas as lágrimas de todos os olhos.
Aqueles ao seu redor são chamados. E ele diz: preparem-se para encontrar com seu Deus também, e sigam-me para a terra da bem-aventurança. Agora ele colocou sua casa em ordem. Tudo está pronto. Veja-o, como o bom e velho Jacó, apoiado em seu cajado, prestes a morrer. Veja como seus olhos brilham. Ele bate palmas. Eles se juntam para ouvir o que ele tem a dizer, e ele sussurra: vitória. E convocando um pouco mais de força, ele grita: vitória. E por fim, com seu suspiro final: vitória por aquele que nos amou. E ele morre. Jacó, na hora de morrer, abençoou todos os seus filhos. Você irá morrer assim. Este é um dos grandes benefícios derivados da lembrança de Cristo. Ser capaz de enfrentar a morte com a abençoada compostura e alegria, porque melhor é partir e estar com Cristo do que viver neste mundo. Porque durante toda a vida neste mundo, Ele estava continuamente em nossa memória, e agora os nossos olhos querem ver a sua face. Então ouça o doce mandamento: fazei isso em memória de mim. Agora chegamos à terceira parte de nossa meditação, que é uma doce ajuda para a memória. Na escola, usávamos certos livros chamados Ajudas para a Memória. Tenho certeza de que eles mais me deixaram perplexos do que me ajudaram. Sua utilidade era equivalente à de um feixe de aduelas debaixo do braço de um viajante. É verdade que ele poderia usá-las uma a uma para caminhar, mas enquanto isso, carregava uma série de outras que nunca precisariam. Mas nosso Salvador foi mais sábio do que todos os nossos professores, e suas lembranças são verdadeiras e reais ajudas para a memória. Seus símbolos de amor têm uma linguagem confundível e docemente conquistam nossa atenção. Contemplem todo o mistério da Sagrada Eucaristia. É pão e vinho que são emblemas vivos do corpo e do sangue de Jesus. O poder de despertar a lembrança consiste no apelo assim feito aos sentidos. Aqui o olho, a mão, a boca encontram um trabalho alegre. O pão é degustado e, ao entrar na boca, atua sobre o paladar, que é um dos mais poderosos sentidos. O vinho é bebido, o ato é palpável, sabemos que estamos bebendo, e assim os sentidos, que geralmente são obstruções para a alma, tornam-se asas para elevar a mente na contemplação. Novamente, grande parte da influência dessa ordenança é encontrada em sua simplicidade. Como a cerimônia é lindamente simples: pão partido e vinho derramado. Aqui não há nada para sobrecarregar a memória. Aqui está o pão e o vinho simples. Não deve ter nenhuma memória quem não consegue se lembrar de que comeu pão e de que bebeu vinho. Observe novamente a poderosa gravidez desses símbolos. Quão cheios de significado eles são. Pão partido, assim foi partido o seu Salvador. Pão para ser comido, então sua carne é realmente comida. Vinho derramado, o suco prensado da uva. Assim foi seu Salvador esmagado pelos pés da justiça divina. O sangue dele é o seu vinho mais doce. Vinho para alegrar seu coração, assim como o sangue de Jesus. Vinho para fortalecer e revigorar você. O mesmo acontece com o sangue do poderoso sacrifício. Façam desse pão e vinho para suas almas hoje uma doce e abençoada ajuda de lembrança daquele querido homem que uma vez morreu no Calvário. Como a cordeirinha, você agora deve comer o pão do seu mestre e beber do seu copo. Lembre-se da mão que o alimenta. Mas antes que você possa se lembrar bem de Cristo aqui, você deve pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu acredito que deve haver uma preparação antes da ceia do Senhor. Não acredito na preparação da senhora Tolgood, que passou uma semana se preparando e então descobriu que não era o domingo da ordenança. Ela disse que havia perdido a semana toda. Não acredito nesse tipo de preparação, mas acredito em uma preparação sagrada para a ceia do Senhor. Quando podemos, em um sábado, se possível, passar uma hora em meditação tranquila em Cristo e na paixão de Jesus. Quando, especialmente na tarde do domingo, podemos sentar devotamente e contemplá-lo. Então, essas cenas tornam-se realidade e não zombarias, como são para alguns. Temo muito que haja alguns de vocês que comerão o pão esta noite e não pensarão em Cristo verdadeiramente.
Alguns de vocês que beberão vinho e não pensarão no seu sangue verdadeiramente derramado. E desprezíveis hipócritas serão então enquanto os estiverem fazendo. Prestem atenção a vocês mesmos. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para o quê? Maldição para si mesmo. Esta é uma palavra simples em inglês. Importa o que você está fazendo. Não o faça descuidadamente, pois de todas as coisas sagradas da terra é a mais solene. Ouvimos falar de alguns homens unidos tirando o sangue de seus braços e bebendo por toda parte. Isso foi muito horrível, mas ao mesmo tempo muito solene. Aqui você deve beber o sangue das veias de Cristo e sorver o riacho que jorrava do seu coração amoroso. Não é uma coisa solene? Alguém deve brincar com isso? Ir à igreja para obter sespense ou alguma bênção? Vir e se juntar a nós apenas como se fôssemos uma instituição de caridade? Fora com isso. É uma terrível blasfêmia contra Deus Todo-Poderoso. E entre os condenados no inferno estarão entre os mais amaldiçoados aqueles que ousaram assim zombar da sagrada ordenança de Deus. Esta é a lembrança de Cristo. Faça isso em memória de mim. Se você não pode fazer isso em memória de Cristo, eu te imploro, como você ama a sua alma, não faça isso de forma alguma. Ó irregenerado homem ou mulher, não entre no tribunal dos sacerdotes para que o Deus de Israel não se ressinta da intrusão. E agora, para fechar, aqui está um doce comando. Faça isso em memória de mim. A quem este comando se aplica? Isto é para você. É importante responder a esta pergunta. É você a quem se destina? Você que confiou em mim. Faça isso em memória de mim. Bem, agora você deve supor que Cristo está falando com você hoje. E ele diz, faça isso em memória de mim. Cristo observa você na porta. Alguns de vocês vão para casa e Cristo diz, pensei ter dito, faça isso em memória de mim. Alguns de vocês mantêm seus assentos apenas como espectadores. Cristo se senta com você e diz, pensei ter dito, faça isso em memória de mim. Senhor, eu sei que você disse. Você me ama então? Sim, eu te amo. Eu amo o Senhor. Você sabe que eu te amo. Mas eu digo, desça lá, coma aquele pão, beba aquele vinho. Eu não posso, Senhor. Eu não gosto, Senhor. Eu deveria ser batizado e teria que me filiar àquela igreja. Tenho medo de estar na igreja, pois acho que eles fariam algumas perguntas que eu não poderia responder e tocariam em partes da minha vida que eu não quero. O que? Diz Cristo. É isso o quanto você me ama? É tudo isso o seu afeto ao seu Senhor? Oh, que frio é o teu amor por mim, teu Salvador. Se eu não te amasse mais do que isso, você estaria no inferno. Se essa fosse toda a minha afeição, eu não teria morrido por você. Um grande amor trouxe grandes agonias, e isso é toda a sua gratidão por mim. Alguns de vocês não se envergonham diante disso. Você não diz em seus corações, é realmente errado? Cristo diz, faça isso em memória de mim. E você não tem vergonha de ficar longe? Dou um convite gratuito a cada amante de Jesus para vir a esta mesa. Eu imploro a vocês, não neguem a si mesmos o privilégio, recusando-se a se unir à igreja. Se você ainda vive em negligência pecaminosa dessa ordenança, deixe-me lembrá-lo de que Cristo disse, qualquer que se envergonhar de mim nesta geração, dele me envergonharei quando vier na glória do meu Pai. Ó soldado da cruz, não faça a parte do covarde. E para não levá-lo a cometer nenhum erro, devo apenas acrescentar uma coisa, e então termino. Quando eu falo de você tomar a ordenança da ceia do Senhor, não imagine que eu desejo que você pense, por um momento, que há algo salvador nisso meramente. Alguns dizem que a ordenança do batismo não é essencial, assim como a ordenança da ceia do Senhor não é essencial, se olharmos para ela à luz da salvação. Ser salvo comendo um pedaço de pão? Absurdo. Absurda confusão. Ser salvo bebendo uma gota de vinho? Ora, é absurdo demais para o bom senso permitir qualquer discussão sobre isso. Você sabe que é o sangue de Jesus Cristo, é o mérito de suas agonias, é a compra dos seus sofrimentos, é o que ele fez, só isso pode nos salvar. Aventure-se nele, aventure-se totalmente e então você será salvo. Você ouve, pobre pecador convicto, o caminho da salvação?
Se algum dia eu o encontrar no outro mundo, você pode talvez dizer-me: passei uma noite, Senhor, ouvindo, e você nunca me disse o caminho para o céu. Bem, você deve ouvir. Creia no Senhor Jesus Cristo, confie em seu nome, encontre refúgio em sua cruz, confie no poder do seu Espírito, confie em sua justiça e você será salvo além da vingança da lei ou do poder do inferno. Mas confie em suas próprias obras e você estará perdido tão certo quanto está vivo. Agora, ó sempre glorioso Filho de Deus, nos aproximamos de sua mesa para festejar no banquete da graça. Permita que cada um de nós, confiando em seu Espírito, exclame nas palavras de um de nossos próprios poetas: lembro-me de ti e de todas as tuas dores, e todo o teu amor por mim. Sim, enquanto houver pulso ou respiração, eu vou me lembrar de ti. E quando esses lábios cansados ficarem mudos, e o pensamento e a memória fugirem, quando tu vieres em teu reino, Jesus, lembre-se de mim.